Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Estou aqui novamente para trazer para vocês mais uma novidade, que é essa nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da cana. Eu sou Adão Azevedo e chamo você para assistir comigo essa videoaula tutorial, onde vocês vão aprender a utilizar mais essa ferramenta que estamos lançando aqui no canal para vocês. Bem, gente, como vocês já conhecem, essa é a plataforma básica, de todas as nossas planilhas, que compõem todas as nossas planilhas aí. A plataforma tem um padrão de formação, de formato, um formato padrão, e inclui aí a citação de todas as literaturas que foram utilizadas utilizados os dados para a produção dessa nossa ferramenta. Bom, informação que eu vou precisar para a implantação do meu canavial, que eu vou trabalhar primeiro com essa planilha aqui, que é a cana, a formação do canavial, planilha de formação do canavial. Então, a informação que eu vou precisar é, primeiro, logo de cara, para fazer o cálculo da calagem, que é a CTC, informação essa que eu tenho no boletim de análise de solo, e deve estar em centimol/C por decímetro cúbico. A saturação de bases na camada superficial, o PRNT do calcário, que esse vem ou no rótulo do calcário ou na nota fiscal, caso o calcário seja adquirido a granel, e a profundidade de incorporação do calcário. Isso eu vou fazer vou saber por meio de um teste de campo, para verificar em que profundidade eu vou conseguir incorporar o meu calcário, baseado nos implementos que eu tenho disponível para essa função. Bom, vamos lá para o nosso boletim de análise de solo. Então aqui eu tenho o seguinte: a minha CTC em centimol/C por decímetro cúbico. Lembrando, se o seu boletim estiver informando a CTC em milimol/C por decímetro cúbico, basta você dividir por 10 para achar em centimol/C por decímetro cúbico. Então está aqui, ó, minha CTC, centimol/C por decímetro cúbico é 4. E a minha saturação de bases, V1, está aqui, é 36%. Então vou lá, ó, coloca aqui 4 e aqui 36. Suponhamos então que eu comprei um calcário, ou que a empresa que vai me fornecer o calcário garante lá um PRNT de 70%. Então eu coloco aqui, ó, o valor 70, tá? E vamos supor que eu fiz o teste de campo e eu vou fazer o preparo de solo com grade, E eu sei que a gradagem vai incorporar meu calcário aí a uma camada de até 20 centímetros de profundidade. Gente, é o seguinte, como se trata de cana-de-açúcar, eu sugiro que vocês façam preparo de solo utilizando arado e grade. Porque para que você possa incorporar o calcário numa camada de até 30 centímetros de profundidade. Então vamos supor que eu vá aplicar metade da dose do calcário, faço uma aração, e a outra metade aplico depois da aração e faço uma gradagem. E eu percebi no teste de campo que com esse método de mecanização de incorporação, eu consigo incorporar o calcário aí até uma camada de 30 centímetros. Coloco aqui, ó, 30. Então coloca aqui, ó. Opa. Então, pessoal, aqui então eu coloquei, a profundidade, e automaticamente aparece aqui a quantidade de calcário em tonelada por hectare e a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Bom, como a cana é uma cultura cujo sistema radicular explora uma camada de solo um pouco mais profunda, então é aconselhado que você faça a gessagem. No entanto, você vai fazer a gessagem na seguinte condição, tá? Realizar a gessagem quando a camada de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio M maior que 40% ou maior que 0,5 centimol/C
por decímetro cúbico, ou quando a saturação por cálcio for menor que 0,4 centimol/C por decímetro cúbico. Tá? Distribuir o gesso 60 dias após a calagem, após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e antes da adubação. Não há necessidade de incorporação. Caso o teor de argila esteja em grama, caso o teor de argila da camada subsuperficial esteja em grama por quilo, basta dividir o valor por 10 para encontrar esse mesmo valor em percentual ou em decagrama por quilo. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho um boletim de análise de solo da camada subsuperficial e lá informou que o meu teor de argila está em 190 gramas por quilo. Se eu dividir por 10, eu vou achar o valor de 19. Pronto. E aqui já aparece a quantidade de gesso em tonelada por hectare, a quantidade de gesso em quilo por hectare e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado. Tudo bem? Então, vamos para a nossa adubação de plantio na formação do nosso canavial. A literatura recomenda o seguinte, que eu faça a aplicação de 100 kg de nitrogênio por hectare. Então, eu coloco aqui, ó, 100. E vamos supor que eu vá plantar a cana no espaçamento de 1 metro entre rua. Coloco aqui, ó, 1. Vamos supor, então, que eu vá escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então, aqui eu tenho a quantidade de ureia em quilo por hectare, a quantidade de ureia em grama por metro linear. Se eu for escolher sulfato de amônio, tá? Essa é a quantidade em quilo por hectare e essa em grama por metro linear. Como o sulfato de amônio contém enxofre na composição, automaticamente já estou jogando essa quantidade aqui, ó, de enxofre em quilo por hectare. Se eu for utilizar o nitrato de cálcio, como o nitrato de cálcio contém cálcio na composição, automaticamente eu vou estar jogando isso aqui, ó, 120 kg de cálcio por hectare. Beleza? Continuando então. Bom, para eu fazer a minha recomendação de adubação fosfatada, eu preciso ter em mãos o meu teor de argila no solo em percentual, tá? Então vamos supor o seguinte, e saber também como está a quantidade de fósforo no meu solo. Então vamos lá para o meu boletim. Oi, pronto. Bom, o teor de fósforo no meu solo está aqui, ó, em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, tá? E o meu teor de argila está aqui, ó, em 16%. Se essa informação vier em grama por quilo, basta você dividir por 10, beleza? Ou dividir por 10, que aí você vai achar em percentual. Bom, 16%. Vamos lá. Então, meu teor de argila no solo está entre 15% e 35%. Isso trabalhando com dados de amostra de solo da camada de 0 a 20 centímetros. Então, o teor de argila está aqui, ó, entre 15% e 35%. Então, eu tenho 16% de argila, está nessa faixa. Bom, e o meu fósforo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Então, está aqui, ó, abaixo de 15 mg por decímetro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que a leitura do meu fósforo no solo é baixo, certo? Bom, agora vamos supor que eu quero ter uma produtividade de matéria verde, tá? Acima de 180 toneladas por hectare. Como o nível de fósforo no meu solo é baixo, aqui diz que eu tenho que aplicar 200 kg de P2O5 por hectare. Então, eu coloco aqui, ó, 200. Beleza? Vamos supor que eu vá utilizar como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Bom, 200, então aqui eu sei que vou ter que aplicar 1.250 kg de super simples por hectare, o que equivale a 125 gramas por metro de sulco, tá? Como o super simples contém cálcio, automaticamente eu já estou jogando 225
kg de cálcio por hectare. Como o supersimples também contém enxofre, automaticamente eu estou jogando 125 kg de enxofre por hectare. Olha só, se você for usar o MAP como fonte de P2O5, lembre-se que o MAP contém nitrogênio na composição e automaticamente eu estou jogando 40,9 kg de nitrogênio por hectare. Então, vou ter que abater essa quantidade daqui, ó. Então, ao invés de aplicar 100 kg de N, vou aplicar somente 60, 59 para ser exato, beleza? Lembrem-se então de fazer essa compensação. Bom, mas como eu vou usar o supersimples, então não mexo lá, tudo bem? Vamos verificar então a situação do nosso potássio, beleza? Olhando lá nosso boletim de análise de solo, então eu faço a seguinte leitura. Potássio. O potássio no meu solo está em 19,1 mg por decímetro cúbico, como vocês podem ver aqui. E o que diz a minha planilha? A planilha diz o seguinte, aqui em miligrama por decímetro cúbico. Se o meu potássio estiver com menos de 40 mg por decímetro cúbico, a classificação dele é baixo. Como eu estou com 19,1, automaticamente eu tenho menos de 40 mg por decímetro cúbico, tá? Como eu quero produzir acima de 180 toneladas de matéria verde por hectare e o teor de potássio no meu solo é menor que 40 mg por decímetro cúbico e é classificado como baixo, então automaticamente aqui eu sei que vou ter que aplicar 160 kg de K2O por hectare. Observação aqui, ó, não aplicar potássio ou vinhaça em áreas que apresentem acima de 150 mg de potássio por hectare. Bom, como não é o meu caso, eu vou colocar aqui então 160 como foi visto. Bom, vamos supor agora que eu vá utilizar o cloreto de potássio como fonte de K2O. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 276 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 27,6 gramas por metro linear. Tudo bem? Continuando. A literatura diz o seguinte, para minha recomendação de enxofre. Em áreas com uso de vinhaça ou gesso, não há necessidade de aplicação de enxofre. Mas, se eu não utilizo vinhaça nem gesso, tá? E o meu boletim de análise de solo tiver abaixo de 10 mg de enxofre por decímetro cúbico de solo, vamos ver como está o meu boletim. Enxofre, está aqui, ó, 12,4 mg por decímetro cúbico. Hipoteticamente, não haverá necessidade de aplicar, mas se tivesse, eu teria que aplicar 30 kg de enxofre por hectare. Então, vamos supor que houvesse a necessidade de aplicar 30 kg de enxofre por hectare. Como eu já estou usando superfosfato simples como fonte de P2O5, automaticamente eu já estou jogando 125 kg de enxofre por hectare, o que é quantidade muito acima da que seria necessária. Então, analisando esses aspectos, não há qualquer necessidade de eu aplicar enxofre, então não aplico. Micronutrientes. Aqui diz o seguinte, em áreas que apresentarem níveis de zinco menor que 1,5 mg por decímetro cúbico, manganês menor que 9 mg por decímetro cúbico e cobre menor que 1,3 mg, aplicar de 2 a 5 kg de cada um desses nutrientes por hectare. Vamos ver então como estão esses micronutrientes no solo? Vamos lá. Zinco, 0,2 mg por decímetro cúbico, o que é menor que 1,5 mg por decímetro cúbico. Manganês, 1,9 mg por decímetro cúbico, o que é menor que 9 mg por decímetro cúbico. Cobre, 0,2 mg por decímetro cúbico,
o que é menor que 1,3 miligramas por decímetro cúbico. Então, vou ter que aplicar 5 quilos de cada um desses micronutrientes. Então, coloco 5 aqui, quantidade de manganês, 5 kg, quantidade de cobre, 5 kg. Bom, automaticamente, vamos supor então que eu vou utilizar o óxido de zinco como fonte de zinco. Então, aqui diz que eu vou ter que aplicar 10 kg por hectare ou 1 grama por metro de suco. Vamos agora para o óxido manganoso. Automaticamente vou ter que aplicar 12 kg por hectare, o que equivale a 1,2 grama por metro de suco. Vamos agora para o óxido cúprico. Aqui está dizendo que eu vou ter que aplicar 7 kg por hectare de óxido cúprico, o que equivale a 0,7 gramas por metro de suco, tá? 1 grama de zinco por metro de suco de óxido de zinco, 1,2 gramas de óxido manganoso por metro de suco e 0,7 gramas de óxido cúprico por metro de suco, tá? Recomendaçãozinha rápida aqui. A torta de filtro, que nada mais é do que o bagaço da cana, poderá ser aplicada na reforma do canavial na dose de aproximadamente 20 toneladas por hectare no suco de plantio ou 60 toneladas por hectare em área total quando for incorporada. Aplicar preferencialmente em solos pobres em matéria orgânica, tá? Para solos a pH 7 de CTC elevado, ou seja, CTC acima de 15 centimol/C por decímetro cúbico, aplicar no máximo 700 kg por hectare de K2O. E as fontes para esse nosso trabalho foi aí a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, Viçosa, 1999, e Produção de Cana-de-Açúcar, boletim número 70, Universidade Federal de Viçosa, 2019. Bom, pessoal, vamos agora para a nossa planilha de cálculo de adubação e corretivos para a cana-soca, certo? Que é nada mais do que a cana quando você faz a colheita da primeira safra e aí você quer obter uma segunda safra aí. Vamos lá. Bom, gente, essa é a nossa planilha, né, para adubação de cana-soca. Vocês viram aqui, ó, cana para formação, tá aqui, e cana-soca. Bom, o ideal é que vocês, faltando 30 dias para a colheita da primeira safra, o ideal é que vocês façam nova coleta de amostra de solo para que vocês verifiquem os níveis nutricionais, tá, do solo ali logo após a primeira colheita ou após a primeira safra, porque você já vai ter um nível de como ficará o solo após os corretivos que vocês aplicaram e também após a produção, para verificar o nível de extração, quanto foi extraído. Gente, é o seguinte, eu sugiro o seguinte, antes de vocês fazerem a implantação do canavial, eu sugiro que vocês façam a coleta de amostra de solo um ano antes, faça a aplicação do calcário, né, a calagem, faça a aplicação de gesso, faça a gradagem e 6 meses após a ocorrência de algumas chuvas, tá, que vocês façam a coleta de amostra de solo para verificar se aquele calcário e aquele gesso que você aplicou trouxe o solo para os níveis nutricionais ou níveis adequados, né, nutricionais adequados para a cultura que você vai implantar. Dessa forma, você estará praticando a agricultura de precisão e reduzirá, né, as chances ou os riscos de baixa produtividade aí da sua lavoura, tudo bem? Mas vamos lá, vamos então para a adubação de nossa cana-soca. Bom, como vocês viram aqui, vamos supor que eu fiz coleta de amostra de solo e a análise, o boletim, né, vou recomendar a adubação baseado naquilo que vocês já viram anteriormente. Recomendar a calagem na base que vocês já viram anteriormente. Gente, e lembrando o seguinte, né, como se vocês forem aplicar calcário na cana-soca, a profundidade de incorporação tem que ser aqui de 5 ou 10 centímetros.
tendo em vista que vocês não vão conseguir fazer a incorporação com implemento dentro da cana-soca, tudo bem? Então, vocês colocam aí profundidade de incorporação de 5 ou 10 centímetros, tá? Se a quantidade de calcário recomendada for acima de 1 tonelada por hectare, vocês colocam profundidade de incorporação de 5 centímetros. Se for abaixo de 1 tonelada por hectare, vocês colocam a profundidade de incorporação aqui em 10 centímetros, tá bom? Então vamos lá, adubação de plantio. De plantio não, perdão, vou até arrumar isso aqui, não é de plantio, é de cobertura aqui na soca. Nitrogênio, tá? Aplicar N conforme as seguintes produtividades esperadas: 60 kg de N para ter 60 toneladas de matéria verde por hectare, 80 kg de nitrogênio para de 61 a 80 toneladas de matéria verde por hectare e 100 kg de N para produtividade acima de 80 toneladas de matéria verde por hectare. Bom, então vamos supor aqui, já está marcado aqui, vamos supor aqui que eu quero produzir acima de 80 toneladas de matéria verde por hectare. Então coloca aqui, ó, 100 kg de N. Espaçamento, 1 metro entre ruas. Pronto. Vamos supor que eu vá utilizar a ureia como fonte de N. Então, automaticamente, eu vou ter que utilizar 227 kg de ureia por hectare, o que é igual a 22,7 gramas de ureia por metro de linear, tá? E aí, pronto. Se eu for usar sulfato de amônio, atentar para a quantidade de enxofre que eu já estou aplicando, como vocês viram anteriormente. Em áreas que se usa vinhaça, aplicar nitrogênio na quantidade de 40 kg por hectare, somente para produções acima de 80 toneladas. Abaixo disso, não aplicar. Bom, como? Vamos supor então que eu vá utilizar a vinhaça nessa área. Eu tenho da produção anterior, né? Eu trabalho com usina, eu não vendo para a usina, eu mesmo faço a minha rapadura, a minha cachaça, etc. E eu faço a aplicação de vinhaça na minha área. Então, o que acontece? Aqui está dizendo, tá, que ao invés de 100 kg por hectare, já que eu vou aplicar vinhaça, eu utilizo somente 40 kg de N por hectare. E aí é só mudar, beleza? Mas, vocês viram aí? Mas vamos supor que eu não vá utilizar a vinhaça, então mantenho o 100. Bom, continuando, tá? Recomendação de adubação fosfatada. Como vocês viram, o meu teor de argila no solo está em 16%, ou seja, então entre 15 e 35%, e o nível de fósforo no meu solo é 8,5 mg por decímetro cúbico, o que é abaixo de 15 mg por decímetro cúbico. Isso diz que o meu teor de fósforo no solo, a classificação é baixo, tá? Então, se a minha classificação é baixa, eu quero produzir acima de 80 toneladas de matéria verde por hectare, e a minha classificação de fósforo no solo é baixa, então aqui diz que eu tenho que aplicar 40 kg de P2O5 por hectare. Então eu venho aqui, ó, 40, tá? Automaticamente, se eu for usar o super simples como fonte de fósforo, eu vou ter que utilizar 250 kg de P2 de superfosfato simples por hectare, o que é igual a 25 gramas por metro linear. Lembrando que aqui eu tenho que atentar para a quantidade de cálcio que eu já estou jogando em quilo por hectare e de enxofre para a quantidade que eu já estou jogando aqui, ó, em quilo por hectare. Beleza? Adubação potássica. Então, vamos supor que meu boletim de análise de solo novamente mostrou que eu tenho 19,1 miligrama, né, de potássio por hectare. 19,1 miligramas, de potássio por decímetro cúbico. Se é 19,1 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo, então eu estou abaixo de 40 miligramas. Se eu estou abaixo de 40 miligramas, é baixo, tá? E como eu quero produzir acima de 80 toneladas por hectare, a quantidade de K2O a ser aplicado vai ser de 140 kg por hectare. Gente, não aplicar potássio ou vinhaça em áreas que apresentarem acima de 150 mg de K por hectare. Então vamos lá. Como eu vou aplicar 140 mg, então está aqui, ó,
Como eu vou utilizar o cloreto de potássio como fonte de K2O, automaticamente aqui aparece a quantidade de cloreto de potássio por hectare, a quantidade de cloreto de potássio em grama por metro linear. Para o enxofre, segue aquela mesma regra como eu falei anteriormente, tudo bem? Não precisa repetir, né? Para micronutrientes, a mesma coisa. Lembrando, faltando 30 dias para a faltando 15 a 30 dias para a colheita da minha safra, certo? E eu tenho que fazer uma nova coleta de amostra de solo para verificar os níveis nutricionais e também de micronutrientes no meu solo, para ver se aquela quantidade que eu joguei no plantio, na formação do canavial, foi o suficiente para deixar um resíduo para garantir uma boa colheita na soca, tá bom? Vamos lá, quantidade de vinhaça. A quantidade de vinhaça ela é calculada em função do teor da CTC do solo, a pH 7, em centimol/C por decímetro cúbico, e do teor de K2O da vinhaça. Então vamos supor o seguinte, que o meu boletim de análise de solo informou uma CTC de 4 centimol/C por decímetro cúbico. E o meu teor de K2O na vinhaça, vamos pegar aqui, vamos supor que seja essa aqui, ó, de 2.035 miligramas por litro. Bom, para isso eu preciso transformar potássio em miligramas por litro para K2O em quilo por metro cúbico. Aí o que eu faço? Acessar aqui a calculadora. Então, para eu transformar K de miligrama por litro para quilo por metro cúbico, basta eu dividir por 1000. No caso lá é 2.035 miligramas por litro. Tá aqui, ó. Potássio, 2.035 miligramas por litro, tá? Então eu venho aqui, ó. Potássio, 2.035 miligramas por litro, dividido por 1000. Então, eu vou ter 2,035 kg de potássio por metro cúbico de vinhaça. Então, vai lá, 2,035. Coloco aqui. Bom, perdão. Só que isso aqui é potássio. E eu tenho que transformar agora essa quantidade de potássio em quilo por metro cúbico para quilo de K2O por metro cúbico. Para isso, eu divido esse valor por 0,83. Tá? Que é o fator de correção aí. Tá tudo explicadinho aqui, ó. Beleza? Então, automaticamente eu sei que eu tenho 2,45 kg de K2O por metro cúbico de vinhaça. Então, vai ser 2,45. Automaticamente, aqui já diz que eu vou ter que aplicar 229 metros cúbicos de vinhaça por hectare. Beleza? Essa regrazinha aí é para definir a quantidade de vinhaça que você pode aplicar no solo sem causar problemas pelo acúmulo exagerado de potássio no solo. Tudo bem, gente? Então já define aqui a quantidade certinho. Beleza? Tá aí. Essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da cana. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo produto. Se vocês tiverem interesse em adquirir esta ou qualquer uma de outras nossas planilhas, é só entrar em contato pelo nosso telefone 77991891849 que teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Basta entrar em contato novamente no nosso WhatsApp 77991891849. Eu, Adão Azevedo Chaves, agradeço por vocês estarem acessando essa videoaula tutorial. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quantas pessoas vocês puderem. E me despeço por aqui e aguardo vocês
na nossa próxima apresentação, que com certeza estaremos trazendo aí mais um produto para facilitar a vida de você lojista, você produtor e você técnico aí que está atuando no nosso agronegócio ou na nossa agricultura familiar, tá bom? Um abraço e até mais, se Deus quiser. Fui!